Boa tarde, pessoal da 802 e da 803. Professor Robert aqui para mais uma videoaula. Essa daí é a nossa, acredito que seja a nossa sétima ou a nossa oitava correção. Deixa eu só verificar aqui, mas eu acho que deve ser aí a sétima correção. Vou aqui no 802, está mais perto. Deixa eu só verificar para a gente. Tem aqui a primeira correção. Águia na beira do rio. Aqui são os textos corrigidos. De onde veio o pastel, como prevenir a dengue, incêndios na Amazônia, apelo, o Rei Leão. Agora é a nossa sétima correção. Esse texto aqui eu chequei lá nas mensagens que eu coloco a estrela. Eu fiz a postagem dele no dia 6 de maio. Então a gente está entrando já no segundo mês a gente estava entrando, na verdade, no segundo mês de aulas online. Então eu vou fazer o mesmo procedimento que eu tenho feito com os outros textos. Eu vou fazer a leitura, em seguida a gente vai responder as questões propostas e vocês não deixem de anotar as respostas no caderno, copiar as perguntas no enunciado, copiem só a alternativa correta, fotografem e me enviem no privado para eu fazer o registro de quem está fazendo o quê. Então, o texto de hoje é uma lição de vida. Aliás, perdão, gente, isso aqui é o do 7º ano. O texto de hoje, na verdade, de vocês é Chove Sem Parar. O município de Calçoene, do Amapá, foi identificado como o local mais chuvoso do Brasil, com precipitação média anual de 4.165 milímetros. Isso significa, por exemplo, que entre janeiro e julho, estação chuvosa da região, cada mês tem cerca de 25 dias de chuva. Muita chuva, né, gente? Sendo que o mês tem 30 dias em média. A constatação foi possível graças ao cruzamento de dados reunidos pela rede de estações pluviométricas gerenciadas pela ANA, Agência Nacional de Águas. Daniel Pereira Guimarães, engenheiro florestal da Embrapa, Milho e Sorgo, analisou as séries históricas de precipitação em diferentes pontos do país. Uma série histórica concentra 30 anos de coleta de dados. Esse tempo é o mínimo considerado confiável para análises estatísticas, explica o pesquisador. Segundo ele, Calçoene só alcançou esse patamar há pouco tempo, o que pode ser uma das explicações pelas quais o município não aparecia em análises anteriores, como um dos locais mais chuvosos do país. Além disso, os dados agora estão mais consistentes, pois vêm sendo revisados. Isso é necessário porque são números relativos a milhares de estações anotados em campos por pesquisadores e depois computadorizados. Nesse processo, alguns números podem ser confundidos, uma letra pode não ser bem compreendida. Esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados. O recorde de chuvas anterior pertencia à região de Ubatuba, na Serra do Mar Paulista, entre Paranapiacaba e Itapanhaú, com precipitação média anual de 3.600 milímetros. Em Calçoene, o volume de chuvas equivale a 3 vezes o verificado na cidade de São Paulo. Esse texto aí foi publicado na revista Ciência Hoje, é um texto curioso, né, que fala sobre aí a cidade com maior índice pluviométrico do país, publicado em abril de 2007, nesse site aí, né, do Ciência Hoje. Nós já entrevistamos aqui várias pessoas e várias das pessoas se referiram aqui a choveu 300 milímetros, choveu 100 milímetros, etc, etc. E muitas vezes eu, por exemplo, fico sem saber exatamente o que é isso. Mas nós temos aqui uma explicação dos milímetros de chuva. Não é? Você sabe como é feito esse cálculo? O Jornal da Cultura vai mostrar agora.
Do dia 1º de janeiro até hoje, choveu na cidade de São Paulo 252 milímetros. Esse número já ultrapassa a média prevista para todo o mês de janeiro, que é de 239 milímetros. As consequências: alagamentos, enchentes, prejuízos, mortes. Mas o que significa essa matemática? A chuva é medida em milímetros. 1 milímetro equivale a 1 litro por metro quadrado. O instrumento utilizado para medir a quantidade de chuva é o pluviômetro, que fica em estações meteorológicas em alguns pontos da cidade. Ele é um recipiente onde a água é armazenada da chuva nele. Aqui embaixo tem uma torneirinha, tá, para liberar a água da chuva coletada pelo aparelho. O observador vem aqui, pega uma proveta graduada, já em milímetros, tá, e abre, né, o recipiente aqui embaixo. Aqui que nós simulamos, por exemplo, dentro da graduação, existe aqui o número 1, então 1 milímetro de chuva através dessa medição. Para entender melhor, vamos usar como exemplo este quadrado de madeira. Aqui tem 1 metro quadrado. Vamos supor que tenha chovido 100 milímetros, o que equivale a 100 litros por metro quadrado. É a mesma coisa que despejar 100 garrafas como esta aqui, neste espaço. Uma informação que faz diferença é saber quanto tempo durou a chuva. Choveu um total do dia 10 milímetros. Bom, mas esses 10 milímetros levou as 24 horas para cair? Se for isso, então aconteceu um fenômeno de chuvisco durante o dia inteiro ou intermitente. Agora, se os 10 milímetros choveu em 10 minutos, você tem uma pancada de chuva, uma chuva torrencial. O tipo de solo também traz consequências diferentes. Em áreas muito urbanizadas, como nas grandes cidades, com pouco verde e muito asfalto, a água não tem para onde escoar. É como se ela ficasse presa numa caixa. Vai acumular água da chuva na superfície e nós sabemos muito bem a resposta disso. Um dia depois do outro. Ok, pessoal, peço desculpas aí pela propaganda, pela mensagem que surgiu, que eu estou gravando aqui do celular, né? E ele com a conexão à internet acontece às vezes essas coisas aí. Mas esse vídeo é interessante porque ele explica pra gente aí o que são esses milímetros, né? E aí ele falou, né, que 1 milímetro corresponde a 1 litro por metro cúbico. E aí ela explicou de uma maneira mais ilustrativa, a repórter, que ela explicou que, na verdade, é como se fossem 100, né? 100 litros por metro cúbico. Então, é muita água, né? E aqui a gente viu que lá nessa cidade de Calçoene, no Amapá, chove 4.165 milímetros de média anual, né? E aí ele fala aqui que é como se por mês chovesse durante no mês inteiro 25 dias chove. Então é uma terra bastante irrigada, né, gente? Vamos aqui às questões propostas para a gente entender um pouco mais sobre essa questão do chove sem parar. Em chove sem parar, o texto refere-se a qual cidade? Muito fácil, né, gente? Aí refere-se à cidade de Calçoene, no Amapá. Então vocês aí já colocam a resposta. Questão 2. Na parte cada mês tem cerca de 25 dias de chuva. O autor do texto exprime uma quantidade exata, uma quantidade hipotética ou uma quantidade aproximada. Essa expressão aqui, cerca de, na verdade, ela vai se referir aí a uma quantidade o que, gente? Aproximada, né? Não é exata e também não é hipotética, né? Cerca, não é que chova 25 dias, né? Durante o mês. Pode ser que fique ali para mais ou para menos. Então, o certo aqui seria quantidade aproximada, ok? Vamos avançando, questão de número 3. Grife a seguir a expressão que introduz um motivo. A constatação foi possível graças ao cruzamento de dados reunidos pela rede estações. Então, a expressão aqui que introduz um motivo seria a expressão graças ao, né?
Então, essa constatação só foi possível devido, né, motivada, justificada pelo cruzamento de dados reunidos pela rede de estações. Então, vocês vão grifar aí, na verdade aqui eu fiz foi circular. Vocês vão aí grifar, né, essa expressão aqui, graças ao. Na oração, esse tempo é o mínimo considerado confiável para análises estatísticas. O pronome demonstrativo. Primeiro, qual é aqui o pronome demonstrativo? É o esse, né? Esse, este, isso, isto, aquele, todos são pronomes demonstrativos, servem para indicar, para demonstrar, para fazer retomadas. Aí ele quer aí que nós marquemos a alternativa que diga o que esse pronome quer fazer. Ele quer retomar, ele quer anunciar ou ele quer complementar uma informação. Fica mais fácil se a gente voltar lá no texto, né, e localizar essa parte aí. Esse tempo, bem aqui, esse tempo é o mínimo considerável confiável. Então a gente volta bem aqui em cima. Daniel Pereira Guimarães, engenheiro florestal da Embrapa Milho e Sorgo, analisou as séries históricas de precipitação em diferentes pontos do país. Uma série histórica concentra 30 anos de coleta de dados. Essa expressão aqui, 30 anos, já nos dá uma informação acerca desse pronome. Aí ele continua, esse tempo é o mínimo considerado confiável para análises estatísticas. Que tempo? Que tempo que é considerado o mínimo confiável? 30 anos. Então, esse faz o que? Ele retoma uma informação relativa aí ao prazo, ao tempo considerado aceitável para que se tenha uma informação aí dessa questão das precipitações, né, das chuvas. Então, gente, aqui na questão de número 4, o correto aí vai ser essa alternativa aqui, retoma uma informação. Questão 5. No segmento, além disso, os dados agora estão mais consistentes. O vocábulo sublinhado poderia ser substituído pelo quê? Por confiáveis, por consolidados ou por compreensíveis. Além disso, os dados agora estão mais consistentes. Ou seja, os dados agora... O que é algo consistente? É algo que eu consolido, né? O que é algo que eu consolido, que eu ratifico, que eu comprovo? Isso aqui é consolidar, né? É justificar, é comprovar, né? É fazer com que uma informação seja verificada, né? Seja dita como real, como verdadeira. Isso aqui é a consolidação, isso aqui é consistente, né? Algo consistente é algo que vocês podem acreditar, que não vai se desfazer, certo? Numa análise mais literal do conceito de consistente. Então, seria aqui consolidados, a resposta correta. Vamos para a questão de número 6. As aspas foram usadas no texto para quê? Para destacar as falas, para assinalar opiniões ou para marcar trechos mais importantes. Então, voltando aqui no texto, a gente vai ter aspas aqui em algumas situações. Além disso, os dados agora estão mais consistentes, pois vêm sendo revisados, né? E aí as aspas vai até o final do período. Bem aqui eu tenho outra aspas, Uma série histórica concentra 30 anos de coleta de dados. Esse tempo é o mínimo considerado confiável para análises estatísticas. Então aqui, gente, eu quero o quê? Eu quero destacar, como ele falou, né? Destacar falas, assinalar opiniões ou marcar trechos. Eu quero aí destacar falas, né? De pessoas que sabem aí desse assunto. Então, o correto aí seria essa primeira letra. Questão 7. O trecho, isso é necessário porque são números relativos a milhares de estações, anotados em campos por pesquisadores. Explica a necessidade de que esse trecho aí? Da coleta dos dados, da análise dos dados ou da revisão. O que é necessário, gente? Né? Isso é necessário porque são números relativos a milhares de estações anotados em campos por pesquisadores.
é necessário aqui a gente revisar os dados, né? Revisar esses dados, né? Para que se tenha uma precisão com relação aí a esse índice de intensidade das chuvas, né? Do quanto cai de água, esse índice pluviométrico. Então, vamos aí para a nossa questão de número 8. Acredito que seja aí a nossa última. Não, tem mais duas questões. Questão 8 e questão 9. Então, aí tem o seguinte. No período, esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados. A conjunção mas é uma questão bastante recorrente, né? Ela expressa um fato que ressalva, que compensa ou que se contrasta com o anterior. Esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados. Aqui eu tenho uma compensação, né? Esse mas aqui é uma conjunção adversativa. O mas às vezes faz uma ressalva, faz uma oposição ao contraste, mas nesse contexto aqui ele faz uma compensação, é um fato que compensa o anterior, né? Os erros são comuns, em compensação, esses erros estão sendo reparados. Então, correto aí seria esse segundo parênteses. E a questão 9, na parte encalçou N o volume de chuvas, aí ele quer que nós digamos qual é aí a função dessa locução de chuvas. É uma locução adjetiva, é uma locução adverbial, é uma locução substantiva. Não é adverbial porque para ser adverbial teria que modificar um verbo, tipo choveu muito. Muito não é bem uma locução, é um advérbio, né? Mas é quase se fosse a mesma coisa, porque o advérbio modifica o verbo e não o substantivo, né? Volume aqui é substantivo. Então, para modificar de substantivo, tem que ser um adjetivo, né? Eu poderia trocar por volume de chuva, sabe por quê? Por pluviométrico, que é justamente o adjetivo correspondente a de chuva, certo? Então, certo aqui seria locução adjetiva, questão de número 9. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, coloquem a atividade no caderno e até a nossa próxima correção.